Oi, gente! Vamos lá ao nosso vídeo 1 da semana 1. Tema de hoje, funções. Vamos comigo. Então, primeiro a gente vai começar com algumas noções de função, tá? Lembram que o nosso último assunto estudado foi conjuntos. Então, a gente vai partir de conjuntos para ver se a gente consegue chegar a uma definição, um entendimento do que vem a ser função. Então, imagina comigo. Pensa em dois conjuntos, A e B, e a gente vai fazer uma relação entre A e B. Mas antes de qualquer coisa, o que é uma relação entre A e B, Rildo? Relação vai ser toda regrinha que associa um conjunto a outro. Então, dado um conjunto A, como vocês podem ver aí no diagramazinho, peguei um conjunto A azul e um conjunto B que eu coloquei de vermelho. Uma regrinha que ligar os elementos de A aos elementos de B, toda regrinha que fizer isso, a gente vai chamar de relação de A em B. Ah, Rildo, não ficou muito claro. Vamos ver com um exemplo? Então, antes da gente partir para o exemplo, não esqueça, se é uma relação de A para B, A é de onde eu estou saindo, a gente chama de conjunto de partida. E B, que é para onde eu estou indo, a gente chama de conjunto de chegada. Então, conjunto de partida A, conjunto de chegada B, nesse exemplo. Vamos ver agora com um exemplo que a gente vai ver agora numérico, tá certo? Então imagina o seguinte, que dentro de A, os elementos do conjunto A sejam 1, 2, 3. E os elementos do conjunto B sejam 1, 2, 3, 4, 5, 6. A regra é o seguinte, relacione A ao conjunto B, de modo que os elementos de A sejam associados ao seu dobro. Ou seja, os elementos de A que são 1, 2 e 3 vão ser ligados ao seu dobro lá dentro de B. Então vai ficar assim, ó. O 1 se associa ao 2, o 2 se associa ao 4 e o 3 se associa ao 6. Essa regrinha que fez cada elemento de A se associar a um elemento lá em B, essa regrinha a gente chama de relação. E a gente representa assim, ó, relação de A para B, onde A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada, tá bom? Vamos para um outro exemplo? Exemplo 2. Seja os conjuntos A e B são os mesmos, tá certo? Então eu peguei os dois conjuntos A e B do exemplo anterior, só que eu mudei a regra. Ao invés de eu ligar os elementos de A ao seu dobro lá em B, eu vou ligar os elementos de A ao seu triplo lá em B. Assim sendo, o 1 se conecta ao 3, o 2 se conecta ao 6, e vocês já devem estar pensando, ih, falhou alguma coisa, porque o 3 deveria se conectar ao seu triplo, que é 9. E a gente não tem 9 lá em B. Não tem problema. Continua sendo uma relação. Tá certo? Então a relação vai ser toda a regrinha que conecta um conjunto a outro. Associa elementos de um conjunto a elementos de outro conjunto. Vamos ver um terceiro exemplo agora, tá certo? Peguei os dois conjuntos A e B iguais aos dois exemplos anteriores e mudei a regrinha. Qual é a regrinha agora? Pega os elementos do conjunto A e liga a valores maiores que ele. Por exemplo, se eu pegar o elemento 1 de A, eu posso ligar o 2, 3, 4, 5 e 6 lá em B, que são maiores que o 1 de A. Então, o 1 se associa a valores maiores que ele, que são 2, 3, 4, 5 e 6. O 2 não vai poder se conectar ao 2, porque são iguais. Tem que se conectar a valores maiores que o 2. Então, o 2 se conecta ao 3, 4, 5 e 6. E da mesma forma, o 3 vai se conectar ao 4, 5 e 6. Então, essa regrinha ainda, mesmo assim, um carinha se ligando a mais de um elemento lá do outro conjunto, ainda assim a gente tem uma relação. Certo? Espero que tenha ficado claro para vocês o que danado é uma relação. Então, vai ser toda a regrinha que associa elementos de um conjunto a outro conjunto. Tá certo? Tá, Rildo, mas tu falou de relação e o assunto de hoje era função. E o que danado é função? Vem cá comigo. Para saber direitinho o que é função, se você entender o que é relação, vai ficar fácil entender o que é função. Então, uma função é um caso particular das relações. Então, para uma relação ser função, ela tem que obedecer esse critério que vai aparecer agora para vocês aí, ó. Toda relação que obedecer esse critério, essa relação pode ser chamada de função. Que critério é esse? Associar cada elemento do conjunto de partida a um único elemento no conjunto de chegada. Ah, então eu posso ter todo mundo do conjunto de partida se ligando a um carinha só no conjunto de chegada. Não é isso que eu estou dizendo.
Quando um carinha do conjunto de partida vai se associar, ele não pode se associar a mais de um lá no conjunto de chegada. Ele tem que se associar a apenas um lá. Pode ser que outro elemento do conjunto de partida se associe ao mesmo, mas ele só pode mandar uma setinha. Então, quando isso acontece, essa relação é uma função, tá? Então, vamos ver isso com os exemplos, vai ficar mais claro para vocês. E outra coisa, ninguém do conjunto de partida pode ficar sem se associar com alguém no conjunto de chegada. Vocês devem estar lembrando de alguma coisa dos exemplos que a gente tratou, né? A gente vai rever ele já já. Vem comigo. Então, eu trouxe aqui agora a representação com um diagramazinho de flechas aí dos 3 exemplos que a gente tratou. Do exemplo 1, onde cada número se associa ao seu dobro. Do exemplo 2, onde cada um se associa ao seu triplo. E do exemplo 3, que cada um se associa a valores maiores que ele mesmo, tá? Então, para ser função, todo mundo do conjunto de partida tem que participar da brincadeira. E quando um elemento do conjunto de partida vai se associar, ele só pode mandar uma seta. Ele não pode se ligar a mais de um elemento. Se tudo isso acontecer, a relação é uma função. Então, a gente tem aí 3 relações. Vamos ver dessas relações em quais delas a gente pode chamar de função. Nesse primeiro exemplo que vocês estão vendo aí, ó, todos os elementos do conjunto A estão ligados. Opa, passou na primeira prova. Como é que eu faço agora para ter a certeza que é uma função? Todos os elementos do conjunto A só mandam uma flechinha, ó. Tá vendo? Então, se todo mundo está se associando a alguém aqui do conjunto de partida, está sendo associado a alguém, e essa associação é única, ou seja, o elemento 1 só manda uma flechinha, essa relação é considerada função. Tá? Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, todo mundo aqui do conjunto de partida conseguiu se associar a algum elemento lá no conjunto de chegada? Não. Falhou. O 3 não conseguiu se associar. Então, por essa falha de alguém no conjunto de partida não conseguir se associar, essa relação do exemplo 2 não é função. Vamos para o exemplo 3. Todo mundo no conjunto de partida foi relacionado, foi associado a alguém no conjunto B, que é o de chegada? Sim, então passou na primeira prova. Qual é a segunda prova? Se essa associação é única, ou seja, cada elemento do conjunto de partida só manda uma flechinha. O elemento 1 só mandou uma flechinha? Não, ele está associado a mais de um elemento. Então falhou, essa relação não é função. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Vamos em frente. E como é que eu posso aplicar esse elemento, essa representação de função? Porque aí foi conjunto. Então, normalmente, esses valores que eu joguei aí, 1, 2, 3, vão representar grandezas. Isso em problemas mais factíveis, mais do nosso dia a dia, que a gente vai ver como uma aplicação de funções. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, ó. Imagina que o preço de um coco gelado na hora de Boa Viagem seja R$5, tá? E aí a gente pode fazer a seguinte representação. Eu vou montar uma tabelinha e nessa tabelinha eu vou relacionar 2 grandezas. Grandeza é tudo aquilo que eu posso contar ou medir. Então o valor é algo que eu posso mensurar e número de coco eu posso contar. Então tudo isso são grandezas. Então eu coloquei na tabelinha aí a quantidade de cocos e o valor a ser pago. São 2 grandezas. E aí essas 2 grandezas se relacionam. Quando eu comprar 0 cocos, eu vou pagar R$0. Quando eu comprar um coco, eu vou pagar R$5. Então, essa tabelinha que relaciona 2 grandezas, eu posso representar também com aquele diagramazinho de flechas, como a gente viu nos exemplos anteriores. Da seguinte forma, ó, no conjunto A de partida, eu coloco o número de cocos, e no conjunto de chegada, que a gente vinha chamando de B, eu coloco o valor a ser pago. E aí, o número 0, que é a quantidade de cocos, vai se ligar ao 0, que vai ser essa relação, essa função que vai relacionar os 2 conjuntos. Então, 0 se liga ao 0, 1 ao 5, o 2 ao 10 e o 3 ao 15, como está na tabela. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma função. Percebam que todo mundo do conjunto de partida está ligado a alguém lá e ninguém mandou mais de uma setinha. Então, essa relação que liga o número de coco ao valor a ser pago, essa relação é uma função, de forma aplicada. Beleza? Vamos para o próximo.
Tá, Hildo, mas nos livros a gente encontra uma definição de função que eu não entendo. Vê aí como é que está nos livros assim a definição de função. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação que associa cada elemento X de A. Então, os elementos de A, que é o conjunto de partida, já que é uma relação de A e B. Então, todo elementozinho que sai do conjunto de partida, a gente vai chamar de xzinho, tá certo? E os elementos que estão lá no conjunto de chegada, a gente vai chamar de y. Então, o x é de A, que é do conjunto de partida, e o yzinho sai de B, que é do conjunto de chegada. Então, toda relação que associa cada elemento de A, ninguém de A pode ficar de fora, a única elemento de B, ou seja, os xzinho, que são os elementos de A, não pode mandar mais de uma setinha. Tá? Essa relação vai ser chamada de função de A em B. Como era uma relação de A em B, aí seguindo essa regrinha, ele passa a se chamar função de A em B. Beleza? Então, nas funções, essa relação entre x e y, que é os elementos de A, que é do conjunto de partida, e os elementos de B, que são do conjunto de chegada, se a gente conseguir mostrar como é que eles se ligam através de uma fórmula, essa fórmula a gente chama de lei de formação da função. Tá? Vamos ver com um exemplo. O exemplo dos cocos lá. Então, x, que está no conjunto de partida, é o número de cocos. Y, que está no conjunto de chegada, é o valor a ser pago. Como é que eu relaciono os dois? Eu pago a quantidade de cocos que eu escolher vezes 5, porque é o preço de cada coco. Então, ficaria assim, ó, y, que é o valor a se pagar, é 5 vezes x, que é a quantidade de cocos que eu vou comprar. Então, percebam que essas duas variáveis, x e y, uma delas tem uma dependência do valor da outra. Percebam que o y depende do valor de x. O valor que eu vou pagar depende de quantos cocos eu vou comprar. Então, a gente chama de y variável dependente. E a quantidade de cocos não depende do valor que eu vou pagar. Logo, esse x é uma variável independente. Então, nos probleminhas que envolvem função, que você precisa formular essa lei de formação, x vai ser sempre a sua variável independente e y vai ser sempre a sua variável dependente. Porque y varia em função de x. Beleza? Vamos seguir. E uma outra aplicação para a gente fechar essa nossa primeira aula é o seguinte. Imagina que uma corrida de táxi a gente paga uma taxa fixa de R$6, que a gente chama de bandeirada. Isso independe da distância que você vai percorrer. Já paga R$6 ao taxista. E além disso, a gente paga mais R$2,80 por quilômetro. Então, se você andar 1 quilômetro só de táxi, você paga 6 mais 2,80. Se você andar 2 quilômetros, você paga 6 mais 2 vezes 2,80 e assim sucessivamente. Então, a gente vai representar de x com x a distância percorrida e y o valor a ser pago pela corrida. Então, como o valor a ser pago depende da distância que eu percorrer, y depende de x, y é função de x. Então, a gente pode dizer que y, ou função de x, é igual a um valor fixo, que é R$6, mais 2,80 vezes a distância. A gente teria algo assim, ó. Y, que é a mesma coisa que f de x, é 2,80 vezes a distância mais 6, que é uma taxa fixa. Então, tá aí um exemplo de uma aplicação. E agora eu vou deixar para vocês algumas perguntinhas. Vamos lá para o nosso questionário? Então, ó, com suas palavras, você vai descrever o que é que você entende por função. E segundo, o que você entende por lei de formação de uma função. Qualquer coisa, dá uma recapitulada, rever o vídeo, que vai ficar bacana, vai ficar bem tranquilo para que vocês possam responder essas duas questões. Não esqueçam, essas respostas têm que ser enviadas para mim até quarta-feira, tá bom? Até sexta, desculpa, até sexta. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.